Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Está no ar mais uma edição do programa Saber Viver. E hoje nós vamos falar de um bem muito precioso, o dinheiro. Recebo a consultora financeira Isabela Amorim para falar sobre como ganhar, administrar e prosperar com seu dinheiro. Ao meu lado, a consultora financeira Isabela Amorim, CEO da Diamond Financial. Bom dia, Isabela. Bom dia, Melissa. Prazer estar aqui com você. Bom dia a todos. Prazer é todo nosso, querida. Hoje nós vamos ensinar você aí de casa a economizar, não é mesmo, Isabela? Sim, isso mesmo. Para começar o nosso bate-papo, Isabela, qual é a primeira dica que você tem a passar sobre consultoria financeira? Consultoria financeira nada mais é do que criar novos hábitos, né, Melissa? O que a gente sempre fala para os clientes, quando eles chegam na Diamond Financial buscando uma consultoria financeira, é virar realmente uma chave financeira e buscar um planejamento financeiro, se reeducar novamente financeiramente. Agora, Isabela, explica um pouquinho então pra gente. Essa reeducação é difícil? Não é difícil. A questão é que as pessoas nós não tivemos isso no colégio, nós não tivemos na faculdade, né, aulas de finanças, ou como planejar nosso dinheiro, como fazer reservas financeiras, como criar, né, como poupar. Então parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade é algo muito tranquilo de se fazer. Isabela, conta um pouquinho pra gente sobre a Diamond Financial. A Diamond Financial chegou no mercado segurador, previdenciário e financeiro, e o meu sonho era difundir uma consultoria personalizada e especializadas aos brasileiros. Mas essa consultoria vindo de um modelo americano, né, entendendo a necessidade do cliente, buscando aquilo que ele precisa. Então, hoje a gente trabalha com consultoria para pessoas, famílias e empresas. E é difícil multiplicar dinheiro? Não é difícil. É uma questão de hábitos, é uma questão de realmente prioridade. Educação, né, Educação Isabela? financeira. Essa história de quem tem muito consegue fazer o dinheiro render, é verdade? É verdade que todos aqueles que quiserem fazer o dinheiro render conseguem. A regra básica, e que eu sempre ensino para todas as pessoas que procuram a Diamond Financial para uma consultoria financeira ou mesmo uma consultoria empresarial, é que fazer o dinheiro render é uma questão de disciplina. Então, nós temos algumas metodologias e técnicas que, claro, facilitam colocar isso em prática, mas mesmo ganhando pouco ou ganhando muito, uma pessoa que ganha R$1.000, uma pessoa que ganha 10 mil, ou uma pessoa que tem um faturamento de 100 mil mês, ele vai ter a mesma possibilidade de fazer uma reserva financeira. Eu ia te perguntar isso agora, se quem ganha pouco também consegue render esse dinheiro. Sim, a metodologia que nós criamos na Diamond Financial foi justamente em percentuais. Então, a gente trabalha com percentuais dentro da renda daquele cliente. O percentual de 1.000 é o mesmo percentual de 10 mil, a força disso para que o cliente possa poupar. Então, a gente vai norteando, né, as prioridades e dentro dessas prioridades nós vamos colocando os percentuais de divisão de renda. E por que nós, brasileiros, temos tantas dificuldades, então, em fazer esse dinheiro render? Justamente por não ter um acompanhamento de um especialista em planejamento. E aí eu volto com aquela outra questão de não termos também tido a educação financeira quando criança. Eu sempre falo para os meus clientes que quem dera se nós tivéssemos tido a oportunidade dos nossos pais termos nos ensinado a poupar ainda criança, porque nós mesmos teríamos feito os nossos cofrinhos. Seria bem mais fácil. Sem sombra de dúvidas. Chegaríamos na idade adulta com uma reserva financeira adequada. Sem dificuldade, sem aperto. Sem aperto e com certeza chegando numa liberdade financeira, que é o nosso foco na Diamond Financial de criar para cada cliente. Então, quando o cliente chega até você, essa consultoria ela é dedicada em todos os setores, Isabela? Sim, só que dedicada de forma diferente, né? Uma consultoria financeira pessoal, ela tem um foco, em princípio, em planos, projetos, adequação da renda, adequação das despesas e principalmente planejamentos futuros. Já uma consultoria empresarial, ela tem um foco em setorizar a empresa, né? Uma forma de gerenciamento, já são mais gráficos, equilíbrio, então é um pouco diferente uma da outra. E ser gestor no ano de 2019 é fácil? Eu considero que é um desafio. Abrir uma empresa hoje eu considero fácil, né? As pessoas buscam um contador, criam uma empresa, às vezes sem fazer, claro, um planejamento antes, não fazem um plano de negócio e aí montam a empresa. Agora a questão é manter essa empresa. Então ser um gestor eu considero um desafio.
Saiu uma pesquisa recentemente que existem muitos profissionais informais e eles têm essa dificuldade até de administrar, porque os impostos no Brasil são altíssimos e todos nós sabemos disso. Eu acho essa dificuldade assim, um dos maiores fatores. Como você pode ajudar esse empresário ou esse pequeno empresário? Qual é a sua dica para quem está começando, Isabela? A maior dificuldade hoje dos brasileiros em realmente manter um negócio, de empreender, é o início, é começar, né? A questão do começar é realmente fazer um plano de negócio. Normalmente as pessoas vão por um ponto de partida um pouquinho diferente. Buscam um contador, abrem um negócio, mas não fazem um estudo da viabilidade financeira daquele negócio, Sim. não fazem um estudo da viabilidade local daquele negócio, ou mesmo como vai ser esse negócio futuramente. Quando o cliente vem à Diamond Finance, ele tem uma consultoria de tudo isso. Então, a gente faz um plano de negócio, a gente tem uma parceria contábil, uma parceria jurídica, eu entro com a consultoria financeira, empresarial e administrativa, então ele vai ter uma empresa toda focada em como construir um negócio com qualidade e saudável. E isso não precisa ser só para o ramo profissional, né, Isabela? Até para a pessoa comum, até administrar uma casa, a sua vida pessoal, auxilia bastante um consultor, né? Sim, exatamente. A vida pessoal começa dela. Se nós tivéssemos tido, né, educação financeira desde criança, nós não teríamos essa dificuldade para outros pontos da nossa vida, né? Então, a educação financeira pessoal, ela começa lá desde quando você começa a poupar, né? Eu falo que eu tenho um lema que é se pague primeiro, então você receber o seu dinheiro, você tirar um percentual para você pagar primeiro. O que eu sempre deixo claro, Mel, para todos os meus clientes, quando a gente fala de pessoa física, é a gente não comprometer mais do que 55% da nossa renda como base, como regra. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar numa saúde financeira. Agora, claro, para que a gente consiga atingir uma liberdade financeira, aí a gente tem outros pontos que nós vamos precisar avaliar além disso. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Um bate-papo com Isabela Amorim, consultora financeira, nos ensinando como prosperar o dinheiro. Isabela, você havia me dito no primeiro bloco que 55% da nossa renda deveria ser retirada para a gente. Explica um pouquinho melhor isso aí. Esse 55% seria referente, às despesas de necessidades básicas, né? E o que são as despesas de necessidades básicas? São todas aquelas despesas que nós não temos como deixar de pagar, que seria então uma água, uma luz, um condomínio, são despesas de sobrevivência, digamos Sim. assim, certo? Além disso, nós ainda precisamos pensar, então, no nosso planejamento financeiro. Então, eu sempre ensino ao cliente que ele precisa poupar 10% da sua renda, que seria, então, uma reserva de longo prazo. Hoje, nós não podemos contar com a previdência privada. Então, nós precisamos fazer uma reserva financeira que seria a nossa garantia futura. Aquela reserva que vai garantir com que nós tenhamos uma velhice tranquila. Mais 10%, ele vai para a nossa liberdade financeira, que é a parte que eu mais gosto. A liberdade financeira é o que nos garante ter um ativo financeiro. É aquilo que nos traz renda sem nós precisarmos trabalhar. E tá faltando a parte aí, né? Vamos completar esse percentual. Eu tô aqui só contabilizando esses percentuais. Além desses percentuais que eu já citei, nós temos 5%, que eu falo que esse percentual é aquele que nos abençoa, né? Então, aqueles que são cristãos, aqueles que têm, né, alguma situação que precisa voltar para uma religião, tem 10%, mas eu trabalho com 5%, que são aquilo de doação. Então, esse é o percentual de doação. Esse percentual você separa todo mês para a sua conta de doação. Mais 10% nós colocamos para a conta de educação. Não existe nenhum profissional hoje que, se não fizer um aprimoramento para a sua vida profissional, vai conseguir chegar em algum lugar. Então, a gente precisa educar. Quem tem filhos vai pensar no percentual de educação para os filhos. Então, um intercâmbio, um colégio, educação hoje não é barato. E a gente, né, pensando em uma educação com melhor qualidade, claro, temos que poupar. Fiz minhas contas aqui, Isabela, mas ainda está faltando 10%. O que a gente apronta com esses 10%? Claro, deixei para o final, porque Melissa, são os únicos 10% que você realmente vai poder gastar. Eu chamo esses 10%, Melissa, de conta da diversão. São os únicos 10% de todos os seus 100% percentual de renda que você realmente vai gastar. E aí, se você tiver um filho, você pode levar para comer um lanche, ou ir ao shopping, comprar aquele batom que você gosta, ou aquela roupa que você gosta. E aí a gente vai conseguir trazer aquela sensação de merecimento, de se pagar. Entendi. E conseguir ter um bom planejamento financeiro. Mas é difícil economizar, não é mesmo? Difícil, Melissa, sempre é. Mas é aí que entra o hábito.
né? Planejamento financeiro só se faz com bons hábitos, assim como uma academia, uma alimentação. Então, planejamento financeiro são hábitos. Indiferente se a pessoa ganha muito ou ganha pouco, essas serão sempre as regras, Isabela? Sim. Por que eu trabalho com percentuais, Mel? Para que fique mais fácil para a pessoa controlar essas contas, né? Então, Entendi. quando um cliente procura a Diamond Finance para fazer uma consultoria financeira pessoal, eu divido esses percentuais para que ele possa ter, então, um controle da sua renda de uma forma mais tranquila. E aí, com isso, ele vai conseguir dividir a renda de forma mais agradável. Agora, Isabela, é difícil trabalhar a poupança? Não é difícil trabalhar a poupança, Mel. Uma das perguntas que eu mais gosto de ouvir é justamente sobre isso. A poupança, ela foi criada uma forma, né, de que poupar é difícil. Mas, na verdade, a poupança, ela nada mais é do que você separar uma parte da sua renda, daquilo que você ganha, para uma reserva financeira. Hoje, praticamente, eu nem recomendo a poupança, porque se a gente for colocar a inflação, ela tem uma rentabilidade menor. Então, o ideal é que as pessoas realmente procurem outras formas, né, de rentabilidade para que façam reserva financeira. Mas, além disso, sempre é importante reservar uma parte daquilo que ganha para que tenha, né, uma liberdade financeira algum dia. Vamos supor que a grana está curta nesse mês. E aí, como que a gente faz para poupar, para fazer toda aquela regrinha que você ensinou pra gente? E aí é que entra o planejamento financeiro. Certo? Soluções. São as soluções. O grande erro das pessoas estou endividado. E aí, o que eu faço? Não vou conseguir poupar. Eu falo que isso é mais ou menos uma regra do tudo ou nada. Se você não tem condições de continuar mantendo aquela dívida, o ideal é que você, então, não pague nada e troque as dívidas mais altas por dívidas mais baixas, né? Porque não existe dívida boa. Então, é fazer um controle disso para que você consiga chegar no equilíbrio, né, para poupar. Uma outra questão que eu sempre falo para os meus clientes se eu não estou conseguindo poupar, eu preciso avaliar minha metodologia de trabalho. Ou eu trabalho um pouco mais para gerar mais renda, né? Ou eu vou precisar realmente reduzir meu custo de vida. Que aí entra naquele 55% que nós falamos. Hoje, Isabela, a maioria da população está endividada e ganhando pouco. O poupar, ele é interessante e deve ser feito como você mesmo nos orientou. Mas é muito difícil. Como que a gente lida com essa situação toda? Sim, realmente o índice de endividamento, Mel, tem crescido bastante e isso tem sido um grande problema. Um outro detalhe também é a facilidade do crédito. O que eu procuro sempre mostrar para os meus clientes, né, quando chegam na Diamond Finance, que vão iniciar uma consultoria, é que precisam criar hábitos financeiros novos, virar a chave financeira e entender que dinheiro é diferente de crédito. A população hoje ela está endividada porque encara, por exemplo, o cartão de crédito como dinheiro. Quando, na verdade, ele é um crédito. Então, se eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu muito provavelmente não terei para pagar o cartão de crédito. E aí é que entra a questão do endividamento. Então, o poupar, ele está literalmente ligado novamente a hábitos, né? Precisamos criar novos hábitos, criar o hábito de poupar. E quando está numa situação, por exemplo, de endividamento, nós precisamos fazer escolhas. E aí, o planejamento financeiro, ele segue essa linha de escolhas. Eu entendo a necessidade do cliente, o momento que ele está, se ele tem realmente dívidas, ou se ele realmente só tem a renda comprometida, ou se ele tem dificuldade em poupar, e nós vamos entender aquilo que precisa ser modificado. Eu já estou aqui com a Isabela contratada para as minhas economias e acredito que você aí de casa ficou curioso bastante. Isabela, conta pra gente onde a gente encontra então a Diamond Financial. As pessoas podem fazer contato comigo aí na Diamond Financial. Nós estamos localizados ali no Complexo Parque Avenida, que fica próximo ali ao Belvedere, né? E nos números no 3297-1420, que também pode fazer contato lá para agendar uma reunião ou uma consultoria personalizada, seja ela pessoa física ou jurídica. E nós também temos, né, vai passar aí para vocês o nosso site, as redes sociais, onde vocês poderão nos encontrar e com certeza ficarão muito satisfeitos em poder seguir esse planejamento financeiro, né, Mel? Com certeza. Agora, para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Claro. Devemos fugir dos juros, então, Isabela? Certamente. Os juros, ele nunca é bom, né? E existe também aqueles juros enganosos, né? Onde o mais popular de todos, né? Compre seu carro em 24 vezes sem juros. Não existe um juros que vai estar zerado ali. Essa chamada é uma chamada comercial.
Então, eu sempre recomendo que as pessoas analisem aquilo que elas estão sendo convidadas. Dentro de um contrato de financiamento tem a TAC, que é uma taxa de cadastro. Além disso, também tem, né, o IOF, que é o Imposto sobre Transação Financeira. Então, a pessoa nunca está fazendo um financiamento sem juros. O ideal mesmo é eu poupar, para daí eu adquirir um bem patrimônio. A questão dos juros é porque as pessoas querem se antecipar a ter o bem, ao invés de poupar para ter o bem. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Saber Viver, Isabela. Imagina, para mim foi uma honra, eu que fico super agradecida. E queria aproveitar a oportunidade também, Mel, para agradecer o Estúdio WD, que fez toda a minha produção para me deixar bonita para eu estar aqui hoje, né? Então, eu queria agradecer também, Mel, a Academia Human Fight, que também sempre me ajuda a manter saudável para fazer com que os meus clientes tenham um bom planejamento financeiro. Se você perdeu algo deste programa, acompanhe pelo nosso canal do YouTube. Eu também gostaria muito de conversar com você através do nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, no próximo sábado a gente volta com mais dicas de saber viver. Tchau!